Olá pessoal, aqui quem fala é o Marcel Abreu. Espero que vocês estejam ótimos e preparados para desbravar tudo a respeito da temperatura do ar e temperatura do solo, né? Pessoal, uma coisa muito importante, né, é que a energia radiante que atinge aqui a superfície terrestre, ela é destinada basicamente, né, a alguns processos físicos principais, né, e dentre eles estão um deles, né, está relacionado à temperatura do ar, né, ao aquecimento e resfriamento da temperatura do ar, né, através do processo de convecção, né, majoritariamente, e o outro, né, a respeito do aquecimento do solo, né, por condução, né. Então, portanto, né, esses processos aí são responsáveis pelas variações, né, de temperatura nesses meios, né, e a temperatura é um índice, né, que expressa a quantidade de calor sensível de um corpo, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso na aula de hoje, né? Mas antes de entrar propriamente, né, na questão da temperatura do ar, né, nós vamos falar um pouquinho aqui, relembrar um pouquinho a aula do balanço de radiação, né? Porque a temperatura do ar, né, é consequência, né, do balanço de radiação, né, sobre uma superfície, né? Então, no balanço de radiação, né, nós temos aí entradas e saídas de energia, né? Então, isso é bastante importante aí de ser considerado quando a gente trata a temperatura do ar, né? Então, a radiação solar, quando ela atinge o topo da atmosfera, né, ela começa, né, a interagir, né, com essa atmosfera, né, e parte dessa radiação que atinge o topo da atmosfera chega aqui na superfície, né, que a gente chama de radiação global, né, que está aqui, né, representada pela a chegada dessa radiação aqui na superfície, né. E quando ela está, né, a caminho aqui da superfície, ela começa a interagir com a nossa atmosfera, né, com a representação aqui de nuvens, né, que absorvem parte dessa radiação e assim por diante, né? A gente falou sobre isso na aula de balanço de radiação, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre isso na aula de hoje, né? E dessa radiação, né, que chega aqui pra gente, né, em torno de 51%, né, dessa radiação chega à superfície, né, da radiação que chega lá no topo da atmosfera, né? E dessa radiação, né, ela vai interagir com o solo, né, vai aquecer, né, o solo, que aquece essa primeira camada de ar, aqui, essa camada limítrofe aqui de ar, né, que ao se aquecer por condução, ela se torna menos densa e tende a subir na atmosfera, dando lugar a uma parcelinha de ar ali que está mais fria, né, mais densa, né, que por sua vez se aquece, né, e isso gera um movimento convectivo, né, essa troca, né, de massas de ar aí, né, com diferentes características, né. Então, o processo de aquecimento do ar, né, se dá por convecção, né, através desse deslocamento de parcelas de ar aí com características diferentes, né, em termos de densidade, devido ao aquecimento da temperatura, né. E já o solo, né, o fluxo de calor, né, no solo, né, ele se dá por condução, né, é um processo bem menos efetivo, né, em relação à convecção, mas né, o fluxo de calor do solo, né, o aquecimento do solo se dá por condução, né, e tudo isso proveniente da radiação solar, né. E aqui a gente está mostrando aqui também, né, que parte dessa energia, né, ela é destinada, né, a um processo, né, é, muito conhecido, né, muito estudado, principalmente na área de ciências agrárias, que é a evapotranspiração, né, a evaporação e a transpiração, né, que estão relacionados aí, né, com o fluxo de calor latente, né. Então, né, simplificando essa figura aqui, né, a radiação sofre processos, né, como reflexão, absorção, né, e uma parte dela, né, é retrofundida para o espaço, né. Então, considerando que o Sol emite radiação de onda curta, né, cerca de 20%, né, dessa radiação, né, é refletida pelas nuvens, 6% aproximadamente é retrofundida para o espaço, 4% é refletido pela superfície, né. Então esses componentes aí representam, né, a reflexão da superfície, né, o albedo. 3% aproximadamente é absorvido por nuvens, 16% é absorvido por partículas de poeira, né, na atmosfera, e 51% chega aqui na superfície, né, que é a radiação global
né, por via direta, né, radiação direta, e a radiação difusa, né? Então, da radiação que chega no topo da atmosfera, 51% aproximadamente atinge aqui a superfície, né? Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho, né, sobre esses fluxos de calor sensível, latente, né, e o fluxo de calor no solo, né, que a gente já comentou brevemente no slide anterior, né? O saldo de radiação, né, ele é diferenciado ou dividido, né, em diferentes processos, né? Processos físicos, né, que é basicamente o aquecimento do ar, o aquecimento do solo e a evaporação, né? Processos biofísicos, que estão relacionados à transpiração, né? E processos bioquímicos, né? Que é basicamente a fotossíntese e o acúmulo de calor de biomassa, né? Então, o aproveitamento, né, na verdade, da fotossíntese, ele é menor do que 3%, né, do saldo da radiação, né? E no caso da transpiração das plantas, né, do processo de transpiração das plantas e de evaporação, né, eles ocorrem de maneira simultânea, né? Então, muitas vezes a gente se refere a esses termos como a evapotranspiração, tá? Então, o fluxo de calor sensível, que é representado aqui pela letra H maiúsculo, né, tem relação com o aquecimento e resfriamento do ar, ou seja, mudança de temperatura, né? E normalmente, né, esse processo ele é um processo convectivo, né? Tem a ver com a convecção, né, que é aquele movimento de massas, né, com características diferentes, né? Já o fluxo de calor latente, né, ele está relacionado à mudança de fase da água, né, de líquido para vapor, né, geralmente, né, e ela ocorre nessas duas vias, né? A evaporação, que é um processo físico, né, em que a água, ao absorver energia, né, diga-se de passagem, né, uma grande quantidade de energia, né, em relação a outros materiais, ela se aquece, né, e muda de fase, né? E já a transpiração das plantas, né, a transpiração é um processo, né, biofísico, né, que a planta, né, coloca, né, joga na atmosfera, né, água, né, em forma de vapor, e a água que ela extrai do solo, né, através das suas raízes, né? Esse processo, né, de consumo de água pela planta aí, nesse processo, cerca de 97%, 98% de toda a água que a planta absorve do solo, ela utiliza para transpirar, né? É uma forma de dissipar o calor, né, e manter os tecidos do vegetal, né, numa situação amena, né, e compatível, né, com o metabolismo do vegetal, né? Então, 2, 3% de toda a água que o vegetal absorve é utilizado em processos, né, como, por exemplo, a fotossíntese. Tranquilo? Então, vamos dar uma olhada, né? Aí a gente tem também, né, o fluxo de calor no solo, né, representado pela letra G maiúsculo, né, que tem relação com o aquecimento e resfriamento do solo. Novamente, um processo de mudança de temperatura, né? E nesse caso, né, no caso do solo, esse processo se dá por condução, né? Condução, né, é uma forma de transferência de energia que se dá, né, por contato, né? Contato entre moléculas, tá bom? Então é um processo bem menos eficiente que o processo convectivo, né? Então aqui a gente já percebe que existe, né, uma certa diferença aí, né, nos fluxos de calor, né, seja no calor sensível, né, ou calor latente, ou no fluxo de calor para o interior do solo, né, e quando a gente considera o dia e a noite, né. Durante o dia, né, a gente tem incidência de radiação solar, né, ou seja, a gente tem energia radiante, né, que atinge a superfície, né, e isso tudo vai causar uma série de diferenças em relação à noite, né, que a gente não tem, né, essa incidência de radiação, né. Então, durante o dia, o que acontece, né? Vamos começar aqui pelo solo, né? A radiação que chega aqui na superfície do solo, né, ela, por condução, ou seja, contato molécula por molécula, ela vai, né, ela cria um fluxo, né, ou seja, o aquecimento da superfície, né, origina um fluxo que transporta o calor da superfície para o interior do solo, né? Então isso gera um acúmulo de energia no interior do solo durante o dia, né? E isso, né, tende a aumentar a temperatura, né? Então esse fluxo de calor, né, no sentido da superfície do solo para o seu interior,
né, é maior quanto maior for a temperatura. Isso vai armazenando energia no interior do solo durante o dia, né? Se a gente olhar durante a noite, né, o fluxo muda, né? Ou seja, o sol se pôs, né, já não temos mais energia radiante, né? E aí o que acontece? A Terra começa a emitir, né? A Terra começa a Terra, por emissão de radiação, né, a Terra começa a emitir e proporciona o resfriamento da superfície, né, e isso ocasiona essa inversão no fluxo de calor, né, que se torna ascendente, né, do interior para o solo para, né, a superfície. Beleza? Então, esse fluxo, quando muda durante a noite, né, isso minimiza um pouquinho a queda de temperatura na superfície, né? Já que a perda, né, radiativa ela é muito eficiente. Beleza? Então, essa é a diferença básica aqui, né, do fluxo de calor, né, para o interior do solo, representado pela letra G maiúscula, né? Quando a gente fala de calor latente, né, que tem a ver com a mudança do estado da água, né, representado pelo LE aqui maiúsculo, ó, durante o dia, como a gente tem incidência de radiação solar, né, essa incidência de radiação solar, ela proporciona a energia necessária para que ocorra o processo de evapotranspiração, né? No caso da evaporação, né, que é um processo físico, né, da onde a água vai evaporar, né? Do solo, de rios, de lagos, né, de reservatórios e principalmente, né, do oceano, né? Então, a incidência de calor, né, na superfície, né, causa, né, esse fenômeno físico aí da evaporação de água, né, desses corpos hídricos, né, e do próprio solo, né? E isso ocorre durante o dia com a incidência de radiação solar. E em relação à planta, né, antes da gente ir para o período noturno, né, em relação à planta, né, com a incidência de radiação solar, né, o aumento, né, da temperatura do ar, né, causa um aumento da demanda evaporativa do ar, então a planta ela precisa, né, consumir mais água, né, para transpirar e manter o nível de temperatura dos tecidos adequadas, né? Então, esse processo de evapotranspiração ele é bastante intenso, né, durante o dia, né, principalmente durante as horas mais quentes do dia, né, que é representado por essa letra LE. Durante a noite, né, quando o sol se põe, né, a temperatura já é mais amena, né, a gente tem menos fluxo radiativo, né, e a Terra começa a emitir, então o sentido desse fluxo também se alterna, né? Então, o que acontece é o contrário, né? Com o resfriamento do ar, né, pode ocorrer a condensação, né, do vapor de água, né? Porque a parcela de ar, ao se resfriar, ela vai perdendo, né, a capacidade de conter o vapor de água, né? Diminui a pressão de saturação do vapor de água, né? E eventualmente ela pode se condensar formando orvalho, né? Então também o fluxo muda, né, em termos de calor latente entre o dia e a noite. Quando a gente considera, né, o calor sensível, né, representado pela letra H aqui, ó, né, o fluxo de calor sensível basicamente ele está destinado, né, a mudanças de temperatura, ou seja, o processo de aquecimento e resfriamento do ar, né? Então o fluxo também ele muda em relação ao dia e à noite, né? Durante o dia a gente tem um fluxo positivo, né? A gente tem radiação solar atingindo a atmosfera, então a tendência é de aumento da temperatura, né, até um certo padrão, e durante a noite acontece o contrário, né? A radiação solar, né, ela cessa, né, com o pôr do sol, né, e a gente tem uma tendência ao resfriamento do ar. Então, basicamente, né, é isso que ocorre, né? Lembrando que o aquecimento do ar, então, né, reforçando, né, que o aquecimento e resfriamento do ar, ele vai se dar pela superfície, tá joia? Então, já que a gente falou tanto de aquecimento, né, de temperatura, né, de calor, né, a temperatura, na verdade, ela é a medida de energia cinética, né, de moléculas e átomos, né, e ela, né, individualmente caracteriza o estado térmico de um corpo, né, ou de um sistema, né? Então a temperatura basicamente, né, ela é um índice, né, que expressa a quantidade de calor
sensível de um corpo, né? Outras definições, né, como o grau de agitação das moléculas, né, ou quão quente ou quão frio está um corpo ou sistema, né, também existem, né? Ou ainda, né, a capacidade de um corpo, né, de absorver ou ceder calor, né? Quando a gente fala em calor aqui, a gente está falando de energia cinética total dos átomos e moléculas, né, que compõem uma substância, né? Calor, né, a gente está falando de energia térmica aí, tá? Então, a tendência, né, é que um corpo com maior temperatura ele possa ceder, né, parte do calor para um corpo de menor temperatura. Tá joia? Então, algumas definições aí de temperatura, né, para a gente ficar por dentro, né, do que é a temperatura do ar, né? Então, isso é bastante importante aí, né? A temperatura de uma parcela de ar ela pode mudar, né, quando o ar ganha ou perde calor, mas nem sempre, né, é necessário essa parcela de ar ganhar ou perder calor, né, para mudança de temperatura, né. Pode haver mudança, né, na fase da água, né, contida no ar, ou mudança no volume da parcela. Então, isso está associado ao ganho ou perda de calor, né. Por outro lado, né, os gradientes de temperatura vão determinar o fluxo de calor de um lugar para o outro, né, através da radiação, condução ou convecção, né, que são as formas aí de transferência de calor. Então, pessoal, a temperatura do ar varia, né, ao longo do ano, né, conforme a disposição da Terra à radiação solar, né. Então a gente viu também nas aulas passadas, né, que a Terra ela tem um movimento, né, em torno do Sol, que é um movimento de translação, né, e esse movimento ele não tem uma forma circular, né, ela tem um movimento com uma forma elíptica, né, então em certos momentos do ano, né, a Terra está mais próxima do Sol do que em outros momentos, né. Essa diferença na distância Terra-Sol, né, durante o ano, ela muda a quantidade de radiação solar que chega no topo da atmosfera, né? E obviamente isso vai, né, influenciar na temperatura do ar ao longo do ano, né? Outra questão importante, né, é que a Terra ela não é, né, necessariamente toda regular como a gente está representando aqui nessas figuras, né? Ela tem uma inclinação no seu eixo aqui, ó, e essa inclinação, né, proporciona diferentes angulações, né, de incidência da radiação solar, né? Então, por exemplo, no solstício de verão aqui no hemisfério sul, né, a radiação solar ela atinge aqui o trópico de Capricórnio, né, com 90 graus de ângulo, né, de incidência, né. E no solstício de inverno, né, esse ângulo de 90 graus, né, vem aqui para o trópico de Capricórnio, né, aqui no hemisfério norte, né, solstício de inverno para o hemisfério sul, né. Então, isso tudo vai influenciar, né, na variação da temperatura, né, ao longo do ano, né. No decorrer de um dia, né, a energia, né, do Sol, né, ela vai influenciar também na marcha, né, da temperatura do ar, né. Ou seja, enquanto a gente tem Sol, né, é previsível, né, que a gente tenha maiores temperaturas, né, e essa temperatura vai diminuindo até a gente atingir um valor mínimo, né. Então, se a gente pensar na nossa jornada do dia, a gente acorda de manhã, né, tá diversas situações, diversos momentos, tá aquele friozinho, a gente põe uma blusa, sai para trabalhar, para estudar, para fazer nossas atividades e ao longo do dia, né, a gente começa a sentir calor, né, há um aumento de temperatura, né, e a gente atinge a temperatura máxima do dia, né, em torno ali um pouquinho depois do meio-dia, né, entre meio-dia e 2 horas da tarde a gente tem os valores de temperatura máxima aí do ar, né. Então, a partir do momento em que a temperatura máxima, né, é atingida, né, essa temperatura vai decrescendo, né, até o momento que o Sol se põe, né. Quando o Sol se põe, né, aquele fluxo de radiação que a gente viu nos slides anteriores, ele muda, né, ele se inverte, né, então a Terra começa a emitir, né, e a temperatura da superfície tende a diminuir, né. E quanto mais a Terra vai emitindo, né, mais a temperatura da superfície vai diminuindo. E, obviamente, né, o momento de menor temperatura do ar, né, vai ser o momento de máxima emissão, né, ou seja, a Terra está emitindo até aquele momento em que a radiação solar, né, o fluxo de radiação solar volta com o nascer do Sol, né. Então, a temperatura mínima do ar, né, normalmente ela é observada
momentos antes do nascer do Sol, né? De maneira geral, né, em termos geográficos, a gente observa uma tendência de aumento da temperatura, né, à medida que a gente se aproxima do Equador, né, ou seja, a temperatura diminui em direção aos polos, né. Entretanto, a gente percebe, né, que a topografia, a vegetação, a proximidade com corpos hídricos, né, como grandes lagos, rios, oceano, entre outros, vão influenciar, né, esse padrão aí, né, mas basicamente, né, a gente espera maior temperatura na região equatorial e essa temperatura vai diminuindo em direção aos polos, né. Do ponto de vista agronômico, né, a temperatura, né, tem uma importância vital, né, para o crescimento e desenvolvimento das plantas, né, assim como para a produção, né. Então, existem diversos estudos, né, que vão associar a temperatura do ar, né, como um fator agronômico preponderante para a produção, né, o crescimento e desenvolvimento de plantas, né. A gente vai falar disso também no decorrer da aula. Um outro fenômeno, né, que afeta a temperatura do ar, né, no nosso planeta, né, é o efeito estufa, né, o tão falado efeito estufa, né. Se a gente observar essa figura aqui, né, a gente vê que a radiação solar ela atravessa a atmosfera, né, a maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre, aquecendo-a, né, mas uma parte dela é refletida, né, pela Terra de volta para a atmosfera, né, e parte dessa radiação ainda vai para o espaço, né. Igual a gente viu lá em um dos primeiros slides, né. E dessa radiação, né, parte dessa radiação infravermelha, né, que são radiações de onda longa, né, elas são refletidas pela superfície da Terra, né, mas não regressam ao espaço, né, porque elas são refletidas de novo, né, e é absorvida pela camada de gases de efeito estufa, né, que envolve o planeta, né, que estão na atmosfera, né, que também foi um objeto aí de estudo do nosso curso de meteorologia, né. Então, o efeito, né, é o aquecimento dessa superfície terrestre e da atmosfera, né. Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno que acontece devido à presença de gases com capacidade de absorver radiação de onda longa, né, radiação da Terra, né, ou seja, a Terra emite, né, então esses gases têm essa capacidade de absorver radiação de ondas longas de maneira muito eficiente, né, então eles vão dificultar, né, a saída dessa radiação da atmosfera, né. Então esses gases, né, eles ajudam, né, auxiliam, né, a manter a temperatura do planeta, né, mais estável, né, e dentro desses padrões que a gente conhece, né, e que foram essenciais, né, para o surgimento da vida aqui no planeta, né. Se a gente não tivesse, né, esse efeito estufa aí, né, a temperatura média da Terra seria em torno de menos 20 graus Celsius, né, e hoje a temperatura média é de 15 graus Celsius, ou seja, aproximadamente 35 graus a menos do que a gente tem hoje em termos de média, né. E esses gases de efeito estufa, né, o principal gás de efeito estufa, né, é o vapor de água, né, o dióxido de carbono, o CO2, o gás metano, né, e o ozônio, né. Embora a gente não tenha como dizer exatamente a contribuição desses gases, né, de maneira individual para o efeito estufa, do efeito estufa, né, porque esses gases, né, a influência desses gases, né, no efeito estufa se dá de maneira aditiva, né, a gente tem uma ideia, né, de que o vapor de água contribui aí, né, entre 36% e 70% do efeito estufa, o dióxido de carbono, né, o CO2 entre 9% e 26%, o metano entre 4% e 9% e o ozônio entre 3% e 7%. Né? Então, são estimativas aí da contribuição desses gases, né, para o efeito estufa. Né? E o efeito estufa, né, ele tem esse nome, né, exatamente porque ele atua, né, como essas estufas, né, de casas de vegetação, né, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar em uma estufa dessa daqui, né, a radiação solar né, ao atingir a estufa, né, ela é praticamente transparente, né, ao passar aqui pelo teto da estufa.
atinge a superfície, né, aquece a superfície, parte dessa energia, né, de ondas longas ela é refletida, passa pelo telhado, mas parte da radiação, né, ela permanece aqui dentro da casa de vegetação, né, contribuindo aí para o aquecimento, né, do ar, né? Então, quando você entra na casa de vegetação, assim, você sente aquele impacto, né, de temperatura, né? As temperaturas no interior dessas casas de vegetação são bem mais elevadas do que fora, né? Algumas experiências aí com casas de vegetação, né, mostram que lá dentro, né, muitas vezes chega a 48, 49 graus, né, dependendo do local, tá? Enquanto lá fora a temperatura está bem mais amena, né? Isso tudo devido a esse aprisionamento, né, da radiação solar, né, que vai contribuir, né, para a mudança de temperatura, né, do ar dentro da estufa, né? Então aqui, pessoal, a gente tem um exemplo, né, da atuação, né, desses gases de efeito estufa, né? E a gente tem as porcentagens, né, da radiação solar, né? Se temos 100% da radiação solar, a gente tem que 16% dela, né, é absorvido por vapor de água, poeiras e ozônio, né? 3% é absorvido por nuvens, por exemplo, né, de 3 a 4%. 51% é o que chega aqui na superfície, né, contando a radiação direta e difusa, né? Parte é refletida pela superfície, né, em torno de 4%. Em torno de 20% aqui é refletida pelas nuvens, né, e em torno de 6% aqui é retrofundida, né, para o espaço, né? Então elas passam pela atmosfera e vão para o espaço, né? Já a radiação infravermelha emitida para o espaço, né, a radiação infravermelha aqui no caso é a radiação de onda longa, né, em torno de 30%, 38%, né, ocorre emissão, né, do vapor de água e do CO2, né, 26%, né, emissão pelas nuvens, 15%, né, absorção do vapor de água e do dióxido de carbono e 21% emissão da radiação pela superfície, né? Então aqui seria, né, o balanço aqui, né, as porcentagens, né, do que acontece com a radiação de ondas longas, né, que é a radiação infravermelha, né? Então basicamente as nuvens são transparentes à radiação solar, né, que tem ondas puras, e opacas à radiação terrestre, né, criando esse efeito aí de uma casa de vegetação. Então, pessoal, a temperatura do ar, né, como um fator agronômico, né, ela tem uma importância enorme, né, porque ela influencia decisivamente, né, nos fenômenos físicos e químicos, né, que estão relacionados, né, ao metabolismo vegetal, né? Então, as taxas das reações metabólicas, basicamente, né, é regulada pela temperatura, né? Inclusive, a duração de fases do desenvolvimento, né, será sempre afetada pela temperatura do ar, né? Então, os primeiros estudos, né, relacionando a temperatura e o desenvolvimento vegetal, né, foram realizados lá na França em 1730, aproximadamente, 1735, né, por um francês chamado Rameau, né, e ele observou que a mesma espécie, né, de planta, ela tinha ciclos diferentes, né, em diferentes localidades, né? Então ele pensou, por que essas plantas têm, né, um ciclo diferente, né, sendo que é a mesma planta, né? Então ele percebeu que uma planta ela demorava mais para completar o ciclo do que outra, né? E aí ele contabilizou, né, o tempo térmico da planta, né? Ele foi somando, né, os graus dias, né, a temperatura do ar de cada dia ali, e percebeu, né, que a planta que demorava mais, né, para completar o ciclo, né, ela tinha, né, o acúmulo de energia muito próximo da planta que demorava menos, né? Então a planta que demorava menos para completar o seu ciclo estava numa região mais quente, né? Então ele percebeu essa influência direta da temperatura do ar, né, no crescimento e no desenvolvimento dos vegetais, né? Então daí ele já abriu uma série de portas, né, para diversas pesquisas, né, que relacionam a temperatura do ar, né, e o crescimento e desenvolvimento vegetal, né? Hoje a temperatura do ar, por exemplo, é usada em vários programas de simulação de cultura, né, de produção e assim por diante, né? Então tem uma relevância muito grande, né? Já em relação à produção animal, né, e ao conforto térmico, né, hoje em dia muitos esforços, né, têm sido feitos na questão da ambiência, né,
dos abrigos zootécnicos que proporcionam boas condições, né, de temperatura do ar, né, para os animais, especialmente os animais homotermos, né, que são, né, os chamados animais de sangue quente, né. Isso porque a temperatura do ar ela precisa ficar, né, entre certos limites, né, de maneira que ela não cause um estresse no animal, né. Se a gente imaginar, né, a nossa rotina diária, né, se a gente fica, né, exposto à temperatura, né, e fica agitado, a gente começa a transpirar mais, né, a nossa frequência respiratória aumenta, né. Então, com os animais, né, ocorre, né, a mesma coisa, né, acontece a mesma coisa, né. Muitos estudos têm associado a temperatura do ar e a temperatura corporal do animal, né, e têm chegado a conclusões de que quanto maior a temperatura do ar, maior é a temperatura, seja a temperatura corporal, retal do animal, né, e maior a frequência respiratória desses animais, né. Então, como tem maior frequência respiratória, né, tem maior consumo de água, né, o metabolismo, né, acelera para eliminar esse calor corporal, né, e normalmente isso aí está associado, né, à perda de peso, por exemplo, de animal, perda de produtividade do animal, né. Então, normalmente é aconselhável deixar, né, faixas, né, de conforto térmico, né, índices biométricos que auxiliam aí nesses abrigos, né, a manter a temperatura do ar em um nível adequado para a produção animal, né. O florescimento, né, a dormência de plantas, né, são características também muito interessantes, né, e elas são bastante evidentes, principalmente em espécies frutíferas de clima temperado, né. Por exemplo, pêssego, maçã, pera, oliveira, né, que tem uma produção relativamente significativa no Brasil, né. Então, essas culturas de clima temperado, né, elas normalmente são espécies que perdem as folhas, né, no inverno, né, são chamadas de plantas caducas, né, criófilas ou caducifólias, né. Então elas apresentam um período de repouso invernal, né, então elas não apresentam, né, um crescimento vegetativo, né, nesse período, né, nesse período de inverno, né. Então essas plantas, né, para ela iniciar um novo ciclo vegetativo, ela necessita de um número de horas de frio, né, que é representado por essa letrinha, por essas letras maiúsculas aqui, NHF, né? Então isso aqui significa número de horas de frio, né? Então, se a gente imaginar, né, que uma planta bem exigente em número de horas de frio, ela precisa ficar X horas abaixo de uma temperatura de 7 graus, por exemplo, né? Ou X horas numa temperatura abaixo de 13 graus, né, para ela iniciar um novo ciclo vegetativo, né? Então esse ciclo só vai se iniciar, né, depois de um certo número de horas de graus frios, né? E isso tudo, evidentemente, é de acordo com a espécie, ou a cultivar, né, ou linhagem e assim por diante, né? Então é uma característica intrínseca da espécie, né, do vegetal, né? E muitos estudos, né, têm reforçado, né, essas questões aí e gerado informações, né, para auxiliar aí no próprio manejo da cultura, né? A temperatura do ar também é um fator bastante relevante, né, quando se fala de incêndios florestais, né. Nós estamos em 2020 e desde o ano passado, né, a gente tem falado bastante, né, de incêndios florestais na região amazônica, né, mas, né, embora o foco, né, seja na região amazônica, né, os incêndios, né, nessa época do ano que a gente está aqui, em setembro, né, um pouquinho antes da época chuvosa, é muito comum, né, em diversas áreas do Brasil, seja Cerrado, Mata Atlântica e assim por diante, né. Então é muito comum, né, para limpar a área, para plantar, o pessoal colocar fogo, né, e geralmente eles colocam fogo sem o devido manejo, né, e acabam causando incêndios, né, de grandes magnitudes, né, em florestas, né. Então, assim, a maior parte dos incêndios florestais que ocorrem aqui no Brasil, né, são de causa antrópica, né. Mas, independente disso, né, tem uma relevância muito grande, né, para o nosso país, que são perdas de área de vegetação, né, que são muito importantes, né, e um dos fatores determinantes, né, na questão do incêndio florestal é a temperatura do ar, né. Diversos índices, né, que trabalham com risco de incêndios, né,
levam em consideração, né, a temperatura do ar, né, as principais, né, fatores, né, os elementos meteorológicos utilizados nesses índices, né, umidade relativa do ar, né, porque a umidade mais alta, né, tende a não favorecer a ocorrência de incêndio, né, dias sem chuva, número de dias sem chuva, né, se a gente tem poucos dias, né, em termos de ocorrência de uma chuva, né, o risco de incêndio é menor, né, a gente tem mais água ali no sistema, né, e também a temperatura do ar, né, quanto mais alta a temperatura do ar, né, a propensão a incêndios é maior, então também é um elemento meteorológico de bastante interesse na área de incêndios florestais. Então, pessoal, a temperatura do ar, ela tem uma variação, né, em uma escala diária e também em uma escala anual, né. A escala diária, a gente já comentou um pouquinho sobre ela, né. Se a gente levar em consideração o nosso ciclo aqui, né, mais ou menos, a gente acorda aqui mais ou menos esse horário, né, 6 horas da manhã, vai trabalhar e tudo mais, e a temperatura vai aumentando, né. Então, olha o que acontece, a gente tem a temperatura do ar aqui em graus Celsius no eixo Y, né, e aqui no eixo X a gente tem, né, a hora do dia, né? Então a gente acordou aqui às 6 horas, foi trabalhar, tá beleza, paramos para almoçar aqui em torno do meio-dia e olha aqui, ó, a temperatura máxima do dia ocorre, né, entre aqui o meio-dia e as 2 horas da tarde, né? Então próximo ali ao meio-dia, né? Então logo depois aqui, no nosso caso aqui, logo depois que o Sol, né, atinge o seu zênite, a gente tem a maior temperatura do ar, né? E a partir daí a temperatura do ar vai diminuindo gradativamente, né, até chegar a valores bem baixos, né? Aqui o Sol já se pôs, né? Depois das 6 horas da tarde, aqui o Sol se pôs, então a temperatura fica bem baixa, né, até ela atingir o seu valor mínimo nesse ponto aqui, ó, que ocorre pouquinho antes do Sol nascer, né? A partir do momento que o Sol nasce, né, a incidência de radiação solar volta, né? Então a temperatura do ar tende, né, a aumentar, né, novamente, né, iniciar um novo ciclo, né, do outro dia, né, no dia seguinte, né? Então a temperatura mínima ocorre aqui, né, no momento antes do Sol nascer, né, devido ao maior período de emissão, né, da Terra, né, naquela questão do fluxo de calor que a gente falou nos primeiros slides, né? Quando a gente trabalha, né, numa escala anual, né, novamente, né, similar à escala diária, a gente tem valores máximos e tem valores mínimos, né, embora esses valores máximos e mínimos, né, estejam mais vinculados, né, à estação do ano, né, ou ao período do ano, né. Então, tanto para a temperatura máxima, né, que é essa linha vermelha, para a temperatura média, essa linha azul mais escura aqui, né, e a temperatura mínima, essa linha azul mais clara aqui, né, a gente tem momentos de máximo, né, que ocorre aqui próximo ao verão, né, a gente tem aqui no eixo X, né, os meses do ano, de janeiro a dezembro, e aqui, né, no eixo Y, a temperatura do ar, né. Então, o momento de máximo ocorre aqui em meados de janeiro, entre janeiro e fevereiro, né, a gente tem os valores máximos, né, e a partir de então, né, olha só, em março a gente tem o equinócio de outono aqui no hemisfério sul, né, a temperatura vai caindo até atingir valores mínimos, né, que ocorrem aqui entre junho e agosto, né. Então, os valores mínimos de temperatura ocorrem normalmente aqui no inverno, né, a estação inverno entra aqui no hemisfério sul, né, no dia 22, 23 de junho, né. Depois, né, em agosto, setembro, a temperatura começa a subir, né, a gente está no mês de agosto, está sentindo, no mês de setembro agora, a gente está sentindo nesse aumento de temperatura, né, e a temperatura vai subindo, né, até atingir os seus valores máximos novamente no verão, né, o solstício de verão aqui no hemisfério sul ocorre em dezembro, né, 22, 23 de dezembro, né, e aí a gente tem, né, os meses de maior temperatura do ar, né, nos meses de verão. Então essa animação, pessoal, ela representa bastante aqui, né, a variação da temperatura em termos geográficos, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso durante a aula, né, que há uma tendência, né, de aumento da temperatura à medida que a gente se aproxima do Equador, né. Então, se a gente colocar aqui, quanto mais próxima a cor for desse marrom escuro aqui, né, desse vermelho escuro aqui, mais quente é a temperatura do ar, né, e quanto mais próximo desse azul escuro e desse roxo, menor a temperatura do ar, né. E aqui em cima, ó, no canto superior direito,
a gente tem os meses do ano. Então essa animação é bem legal, que mostra, né, o comportamento, né, do planeta como um todo, né, em termos de temperatura do ar, né, durante o ano, né. Então repare o seguinte, aqui na região equatorial a gente sempre tem, né, as maiores temperaturas, né, e essa temperatura ela vai ter um gradiente, né, que sobe aqui em direção ao hemisfério norte e depois desce em direção ao hemisfério sul, né, esse gradiente de temperatura mais alta aqui, né. E isso está relacionado às estações do ano, né, ou seja, está relacionado ao movimento de translação da Terra, né, e à inclinação da Terra, que vai influenciar, né, na radiação solar que chega aqui para a gente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que acontece. A gente chegando no início do ano, ó, em janeiro, olha só aqui no hemisfério sul, está bem mais quente, né? Aí, na hora que a gente vai se aproximando do inverno agora, agosto, julho, a temperatura diminui, né? Então, janeiro até março, mais ou menos, a temperatura aumenta e depois diminui de julho para agosto e volta a subir em setembro, né? No hemisfério norte, né, ocorre o oposto, né? Enquanto a gente está no verão aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte eles estão no inverno, né? Então, olha só o que acontece. Em janeiro, eles têm as menores temperaturas aqui no hemisfério norte, né? E em junho, julho, agosto, eles têm as maiores temperaturas, né? Então, esse gradiente funciona, né, bem legal aqui, né? Essa animação demonstra bem legal esse gradiente de temperatura e essa distribuição global da temperatura do ar, né, ao longo do globo. Se a gente reparar bem aqui também, uma observação que a gente pode fazer, né, é que a variação de temperatura aqui no hemisfério sul, né, se a gente olhar bem, ela é bem menor do que aqui no hemisfério norte, né? Então, se a gente reparar bem, olha só até onde vem a onda de frio aqui no hemisfério norte, ó. Bem próximo aqui, né, ao México, aqui essa região aqui, né? E aqui no hemisfério sul, né, essa onda de frio, né, quando chega, não chega tão perto aqui do Brasil, né? Então, essas diferenças aí de amplitude térmica, né, ela basicamente sofre influência pela porção de continente, né, no hemisfério norte, né, que é bem maior do que no hemisfério sul, né? Aqui no hemisfério sul a gente tem aqui, ó, a América do Sul, né, parte da África, né, e a Oceania, né? Então, aqui no hemisfério norte a gente tem aqui essa porção norte aqui da África, tem aqui toda a Ásia, né, a Europa e aqui, né, a América do Norte. Então, a porção continental aqui é muito maior, né, e isso obviamente influencia na variação de temperatura, né, porque aqui a porção de água, né, de oceano é bem maior no hemisfério sul, né. Então, isso faz com que o hemisfério sul tenha menor variação de temperatura, né, ao longo do ano em relação ao hemisfério norte, devido, né, à propriedade da água, né? A água tem um alto calor específico, né? Então ela precisa de muita energia, né, para mudar, né, a sua temperatura, né? Então, basicamente, essa seria a distribuição global da temperatura do ar. Já aqui, pessoal, a gente tem, né, a variação de temperatura do ar no estado do Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem aqui, nessas figuras aqui da parte superior, né, à esquerda, a temperatura ao longo do estado do Rio de Janeiro no mês de fevereiro, né? E aqui a frequência, né, observada, frequência relativa, né, de cada porção de temperatura, né? De cada classe de temperatura aqui, né? E aqui na parte inferior, né, do lado esquerdo, a gente tem a distribuição da temperatura no estado do Rio de Janeiro em julho, né, o mês de inverno, né, aqui em cima em fevereiro, o mês de verão. E aqui, né, à direita, no canto inferior direito, a gente tem a frequência relativa no eixo Y e aqui as classes de temperatura, né? Então, se a gente observar bem, a gente vê que no inverno, né, as temperaturas são bem mais amenas do que no verão. Né, basta olhar aqui essa escala de temperatura aqui, né, quanto mais próximo, né, esse vermelho mais intenso aqui, esse marrom aqui, maior a temperatura do ar, né, e quanto mais próximo desse azul aqui, né, esse azul mais escuro, menor a temperatura do ar, né. Então, se a gente olhar bem aqui no estado do Rio, né, existe uma diferença muito grande, né, em termos de variação de temperatura, né. Um detalhe importante, né, que a gente pode observar aqui, né, é a influência da topografia, né? Então, aqui a gente tem a região serrana do estado do Rio de Janeiro, né, em que a temperatura do ar
né, ela é bem menor em relação, né, à região litorânea, por exemplo, né, que é a região aqui mais quente do estado do Rio de Janeiro, né? A região litorânea, né, a tendência é que ela sofra, né, menor variação de temperatura, né, por causa da proximidade com o oceano, em relação, né, à parte continental do estado, nessa parte mais no interior do estado aqui do Rio de Janeiro, né? Então a gente consegue observar, né, essa diferença, né, através da observação da distribuição espacial da temperatura do ar no estado do Rio de Janeiro, né, em um mês do verão e em um mês do inverno, né? Aqui, né, nesses quadrinhos aqui do lado direito, né, nesse superior, a gente tem a frequência relativa, né? Ou seja, quantas vezes a gente observou, né, a temperatura do ar, né, nessas classes aqui. Repare o seguinte, né? A maioria das observações, né, para o mês de fevereiro, né, são de classes de temperatura superior a 26 graus Celsius, né? Então aqui, ó, a gente tem, né, né, da direita para a esquerda aqui a gente tem classe de 26 até 27 graus Celsius, né? E também, né, essa primeira barra aqui, né, no canto direito, né, temperaturas superiores a 27 graus, né? Então a maior parte das observações estão aqui em temperaturas mais altas, né? No inverno, né, que é essa figura do canto inferior direito aqui, né, a gente tem também uma maior frequência de observações nas temperaturas mais altas, mas a magnitude é bem diferente, né? A gente observa temperaturas, né, com maior frequência de observação entre 21 e 22 graus Celsius, né? Então a gente nota aí a diferença, né, de temperatura em termos espaciais, né, e em classes de observação de temperatura, né, entre o verão e o inverno. Então, pessoal, como a gente observou lá no mapa, né, da distribuição espacial da temperatura do ar no estado do Rio de Janeiro, né, a gente viu uma influência clara ali do fator, né, da topografia, né, daquela região serrana, né, em que a temperatura do ar era mais amena, né? Então, como o aquecimento, né, tanto o aquecimento como o resfriamento do ar se dão a partir da superfície, né, durante o dia, a tendência é da temperatura do ar ser maior, né, quanto mais próxima à superfície, né, e menor com a altitude, né? E isso, logicamente, vai influenciar, né, na questão da temperatura do ar, né, em termos de um gradiente, né, em relação à altitude, né? Então a temperatura do ar ela vai decrescer, né, à medida que a gente tem, né, maiores altitudes, né? Basta lembrar aí, né, aquele fato histórico, né, que Dom Pedro, na época, né, que esteve no Brasil, né, ele na época de verão, em vez de ficar no Rio de Janeiro, ele subia, né, para Petrópolis, né, onde o clima seria mais ameno, né? Então ele ficaria lá na sua residência, né, em Petrópolis, né, que hoje é um museu lá bem bonito, bem bacana, né? Então a temperatura do ar ela decresce em relação à altitude e ela tem, né, um certo padrão, né, para esse decaimento de temperatura, né? Mas tudo isso vinculado a um ar saturado ou não saturado, né? O ar não saturado, pessoal, ele decresce 1 grau para cada 100 metros, né? Ou seja, se eu subo 100 metros na atmosfera, a tendência, né, é que se o ar não estiver saturado, né, a temperatura diminua 1 grau Celsius, né? Quando o ar está saturado, né, se eu subo 100 metros na atmosfera, a temperatura do ar vai diminuir 0,6 graus Celsius, né? Então essa aqui é a tendência para uma parcela de ar saturado e não saturado, né? Então reparem que o ar saturado, né, a gente está se referindo aqui à presença de vapor de água, né, no ar, né? A magnitude, né, do decréscimo de temperatura para cada 100 metros é menor em relação ao ar não saturado, né? Isso porque a presença de água, né, ela faz com que a quantidade de calor, né, para modificar, né, a temperatura do ar seja maior em relação aqui ao ar não saturado, né, ao ar com menos umidade aqui, né? Então, pessoal, a cada 100 metros que eu subo, né, na atmosfera, 1 grau a menos, né, para o ar não saturado. A cada 100 metros que eu subo para o ar saturado, menos 0,6 metros, né? Quando a gente não sabe o estado da atmosfera, né, a gente pode usar uma média aí, né, entre 1 e 0,6, né, em torno de 0,8 aí,
né, para a gente fazer uma média e ter uma noção, né, uma estimativa, né, de quanto a temperatura vai diminuir, né, em relação à altitude, né? Então a gente repara aqui nesse termômetrozinho, né, nessa figura aqui à direita, né, e quanto mais alto a gente vai subindo na atmosfera, né, em lugares com maior altitude, né, a gente tem menor temperatura do ar. Pessoal, a temperatura, né, do solo, né, ela também tem muita relevância, né, em especial, né, para as atividades, né, de ciências agrárias, né, atividades agronômicas propriamente ditas, né, porque ela influencia diretamente, né, na produção de plantas, por exemplo, né, em diversas questões, né, que a gente vai abordar aqui, né, nesse tópico de temperatura do solo, né. Então, a temperatura do solo, né, ela deve estar, né, em níveis adequados, né, porque ela vai influenciar, né, em diversos processos, como, por exemplo, a germinação de sementes, a atividade funcional das raízes, ocorrência ou não de geadas, velocidade de crescimento das plantas ou desenvolvimento de bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Então, se a gente pensar na germinação de sementes, né, a influência, né, é um fator que influencia, a temperatura é um fator que influencia diretamente na germinação de sementes, né? Não só a temperatura em si, né, mas também os próprios processos, né, que envolvem a germinação de sementes, né, são influenciados pela temperatura, né? A gente sabe que em algumas temperaturas as sementes tendem, né, a permanecer em dormência, né, e elas só são dispostas à germinação quando a gente tem uma temperatura adequada, né? E no processo de germinação, né, um dos fatores, né, que a semente precisa, né, é o processo de imbebição, né, que ela começa a absorver água, né, até que o tegumento seja rompido, né? Então, essa germinação, esse processo de imbebição também sofre influência, né, da temperatura, né? As raízes, né, quando as temperaturas são muito baixas, né, a, 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 a eficiência na absorção de água, né, ou de nutrientes e minerais, ela é muito menor do que em temperaturas mais adequadas, né? A ocorrência ou não ocorrência de geadas, né, ela também tem relação com a temperatura do solo, né? Por exemplo, quando a gente tem pomares, né, ou plantios florestais, né, em que as plantas ficam mais afastadas, né, a gente tem, por exemplo, né, um solo descoberto entre as plantas, né, na entrelinha ali, né, e ao mesmo passo que a gente tem maior incidência de radiação durante o dia, né, durante a noite a emissão, né, ela é bem mais efetiva, né. Então, muitas vezes é interessante deixar, né, uma vegetação ali nas entrelinhas, né, ou restos de cultura, né, para evitar a perda, né, por radiação durante a noite, né, e evitar, né, a ocorrência de geada, né. A velocidade de crescimento das plantas, né, porque se a temperatura influencia na germinação de sementes, na atividade funcional das raízes, obviamente, né, a velocidade de crescimento das plantas vai ser influenciada também pela temperatura, né, do solo, né, nesse caso, né. O desenvolvimento de bactérias fixadoras e até mesmo a sobrevivência, né, dessas bactérias fixadoras, né, elas são diretamente relacionadas à temperatura do solo, né. Então, nesse sentido, se a gente imaginar, né, duas situações extremas, né, solos desnudos, né, sem nenhuma cobertura, eles estão sujeitos a grandes variações de temperatura, né, nas camadas mais superficiais, né, enquanto que a existência de uma cobertura modifica, né, o balanço de energia, né, uma vez que essa cobertura vai interceptar, né, a radiação solar, né, então isso é muito importante, né, em termos agronômicos, né. Então, os fatores que vão influenciar na temperatura do solo, eles podem ser divididos, né, basicamente em dois, né, os fatores externos e fatores intrínsecos, né. Os fatores externos são basicamente os elementos meteorológicos, né, tudo baseado no balanço de radiação, né, e temperatura do ar, né, quanto maior a temperatura do ar e o balanço de radiação, a tendência, né, é que a gente tenha, né, uma maior temperatura do solo, né. A nebulosidade também influencia, né, na temperatura do solo, uma vez que essa névoa que se forma, ela vai
servir como um obstáculo, né, ao fluxo, né, de calor do solo para a atmosfera, por exemplo, né? Chuva, né, que vai influenciar na presença de água no sistema, né, que tem um calor específico alto, né, e isso tudo vai, quanto mais água a gente tem no sistema, né, mais energia para mudança de temperatura do sistema, né, e vento, né, que o vento remove, por exemplo, né, aquelas camadas de ar, né, com mais umidade, por exemplo, né, e dando origem a um ar mais seco ali naquele lugar, né, e também influencia bastante aí na temperatura do solo, né. O vento atua, né, como um grande agente aí de distribuição de calor, né. Já os fatores intrínsecos, né, são os fatores inerentes ao próprio solo, né, e isso varia, né, com o tipo de solo, relevo, cobertura do terreno e cobertura vegetal, né. Se a gente pensar no solo, né, o sistema de classificação de solos, né, a cor, por exemplo, né, ela é bastante utilizada no sistema de classificação dos solos, né. Se a gente olhar essa figurinha aqui, né, no canto inferior direito, né, a gente tem dois solos com cores absolutamente diferentes, né, um mais escuro do que o outro, né. Então, se a gente imaginar a absorção de luz, né, é um processo, né, no qual a incidência de luz de um corpo, né, sobre um corpo, né, é convertida em energia, né. Então, se a gente lembrar daquele corpo negro lá da aula de radiação, que é um corpo, né, hipotético, que absorve toda a radiação eletromagnética que incide sobre ele, né, se a gente visse um corpo negro, né, a gente vai ver que a cor dele é preta, né, porque quando ele absorve todo o espectro eletromagnético, né, ele reflete, né, todos os tipos de radiação, né, ele não reflete todo tipo de radiação e ele é visto da cor preta, né. E o contrário, né, quando um corpo ele reflete todo o espectro de radiação, né, ele é visto na cor branca, né. Então, a cor do objeto aí vai influenciar na absorção, né, de energia, né. A textura do solo, né, que tem uma influência, né, físico-hídrica e química, né, do solo, né. Se a gente pensar naquelas porções, né, dos componentes granulométricos, né, do solo, né, da fase mineral do solo, na verdade, né, a gente tem silt, argila e areia, né, tendo argila e areia como os extremos aí, né. Se a gente olhar os solos arenosos, né, eles tendem, né, a ter uma maior amplitude térmica, né, diária na camada superficial, né, e menor, né, na profundidade de penetração das ondas de calor devido à condutividade térmica, né. Então, os solos arenosos eles têm maior porosidade, né, e menor contato entre as partículas do solo, né. Então, isso aí tudo vai influenciar, né, na questão da temperatura do solo, né. Se um solo também ele tem mais cobertura, né, por matéria orgânica, se ele tem mais minerais, por exemplo, né, isso tudo vai influenciar, né, na capacidade de transportar calor de um solo, né. Normalmente solos orgânicos, né, eles têm uma menor capacidade de transporte de calor do que solos, né, mais minerais, né, com mais quartzo, por exemplo, né. Solos com mais quartzo têm maior condutividade térmica, né. Então isso tudo vai influenciar, né, na temperatura do solo. Então, só para a gente exemplificar aqui, né, as porções aí extremas, né, argila e areia, né, os poros são bem maiores nos solos arenosos, né, e a gente tem, né, um maior tamanho de partículas, né, e quanto maior o tamanho de partícula, menor a superfície de contato, né, e já os solos argilosos têm as partículas bem menores, né, e maior superfície de contato, né, então um processo de condução aqui no solo argiloso, né, ele é bem mais efetivo do que no solo arenoso, né. Então, os solos arenosos se aquecem mais rápido que os argilosos, devido à menor condutividade térmica e à menor quantidade de água, né? E os solos arenosos resfriam-se, né, mais rapidamente, né, que os argilosos, devido à má condutividade térmica, né? Então, é uma questão interessante aí, né, da diferença dos tipos de solo, né, em relação à textura. E no aspecto, né, agronômico, né, a gente pode interferir, né, na temperatura do solo, né, através da regulação, né, do recebimento ou da perda de energia, né.
No caso do recebimento, né, a gente pode, né, bloquear parte do recebimento da radiação, né, pelo solo através de uma camada de material isolante, né, ou seja, pode colocar palha, papel, restos de cultura, plástico, né, isso tudo vai influenciar, né, no recebimento, né, de energia do solo, né, vai bloquear parte dessa energia que seria recebida pelo solo, né. Já a perda, né, de radiação pode ser reduzida, né, colocando materiais isolantes, né, da mesma forma, ou então pela geração de cortina de fumaça, né, essas cortinas de fumaça vão interferir aí, né, no fluxo de calor, né, do solo para a atmosfera, né, então é uma prática bastante conhecida aí também, né. Outra questão, né, é alterar as propriedades térmicas da superfície, né, então a gente pode, por exemplo, aumentar a absorvibilidade do terreno, a gente pode alterar a capacidade térmica do terreno, adicionando ou drenando a água, né? Lembrando que a água tem um alto calor específico, né? Precisa de muita energia para mudar a sua temperatura, né? Para mudar de fase, por exemplo, né? A gente pode variar a razão de evaporação, né? Removendo ervas daninhas, por exemplo, né? Abrigos, telas e areias, né? A gente vai modificar aí, no caso, né, a quantidade de água que seria evaporada ou evapotranspirada, né, no caso das ervas daninhas, né? Ou o procedimento de compactação ou afofamento do solo, né, que vai interferir tanto na questão da porosidade do solo, né, quanto também na proximidade das partículas do solo, né? Então isso tudo alteraria as propriedades térmicas da superfície. Pessoal, assim como a temperatura do ar, a temperatura do solo também tem uma variação temporal, né? E essa variação temporal do solo, né, ela tem uma escala diária e uma escala anual, né? Nesse quadrinho aqui do canto superior direito, né, mostra para a gente, né, a variação, né, durante o dia da temperatura do solo em diferentes profundidades, né? Então, o que acontece, né? Se a gente olhar aqui, cada linha dessa aqui, né, cada cor dessa linha representa um horário, né, que está aqui nesse quadrinho que eu estou circulando aqui, ó. Aqui no eixo X, né, eu tenho a temperatura do solo e aqui no eixo Y eu tenho a profundidade, né, está negativo aqui, né, porque eu estou, né, a partir da superfície indo para o interior do solo, né. Então, se a gente reparar aqui, ó, a menor temperatura do solo aqui na superfície, né, ela ocorre às 5 horas da manhã, né, dentre as observações, né, que é essa linha vermelha aqui, né. E quando eu vou para a profundidade, né, o que acontece? Essa temperatura aumenta um pouquinho, né, até uma profundidade de em torno de 20 centímetros aqui, depois ela tende, né, a uma temperatura constante, né. Então, às 5 horas da manhã, um pouquinho antes do sol nascer, né, o sol nasce e às 9 horas da manhã, né, a temperatura que era de 20 aqui na superfície, né, foi para 22,5 mais ou menos, né, que é essa linha aqui preta com essa bolinha branca, né. Então ela foi para 22,5 mais ou menos, né, e quando eu vou para profundidades, né, para maiores profundidades do solo, né, essa temperatura aumenta um pouquinho, né, chega até mais ou menos 25, 26, 27 graus e depois atinge uma temperatura constante, né, em maiores profundidades, né. Depois das 9 horas da manhã, né, o próximo horário que eu tenho medido aqui é a 1 da tarde, né, em que eu tenho a maior temperatura do solo, né, que é essa linha azul aqui, com esses quadradinhos azuis também, né. Então a temperatura do solo ela é superior a 35 graus Celsius, né, e quando eu vou para maiores profundidades, né, vou para o interior do solo, né, a temperatura vai diminuindo, né, drasticamente até chegar a uma temperatura constante, né, a uma profundidade aí de aproximadamente 25 centímetros de profundidade, né. Então, a temperatura máxima do solo foi observada aqui, né, a 1 da tarde, né. Depois, às 19 horas, né, que é representado por essa linha verde aqui, ó, o que acontece com a temperatura? Ela diminui, né, cai aqui para casa dos 28 graus Celsius aproximadamente, né, entre 25 e 30, né, essa linha verde aqui, né, e quando eu vou para profundidades maiores, né, eu vou descendo, vou para o interior do solo, né, a temperatura aumenta um pouquinho, né, até diminuir e atingir, né, uma temperatura constante aqui, né. Depois das 9 às 23 horas, né, essa linha preta aqui com a bolinha branca, né, que é às 23 horas, né,
a temperatura diminui drasticamente, cai aqui para casa dos 22,5, né? Vai diminuindo até atingir uma temperatura constante, né? Eu falei que essa daqui era a linha das 9 horas, né? Mas na verdade eu troquei aqui, né? Essa aqui é a linha das 11 horas da noite, né? A temperatura ela está em torno de 22 graus e meio, né? Ela diminui, ela aumenta, né? Quando eu vou para profundidades maiores até atingir a temperatura constante, né? Às 9 horas da manhã, né? Com o nascer do sol, né? A temperatura aumenta bastante, né? Em poucas horas, né? Ela chega a quase 30 graus Celsius, né? Que é essa linha tracejada aqui com esse xizinho, né? Ela chega a quase 30 graus Celsius e quando eu vou descendo, né? Vou para profundidades do solo maiores, né, ela diminui um pouquinho, né, antes de atingir a temperatura constante, né. Então, se a gente reparar aqui, né, a gente vê que a temperatura do solo ela tende, né, em maiores profundidades a ser constante, né, independente da hora do dia, né. O fluxo de calor já não é tão efetivo aqui, né, em maiores profundidades, né, mas aqui em profundidades acima de 30, de 25 centímetros, né, esse fluxo de calor é bastante efetivo, né? Se a gente reparar, a marcha diária de temperatura ela é semelhante, né, à marcha da temperatura do ar, né? Os maiores valores de temperatura são observados depois do meio-dia, um pouquinho depois do meio-dia, e os menores um pouquinho antes do nascer do sol, né? E nas primeiras horas do dia, né, se a gente reparar a curva aqui, na verdade, não nas primeiras horas do dia, né, mas nesses horários, né, às 19 horas, essa linha verde, né, às 11 horas, essa linha preta com a bolinha branca, né, e também às 13 horas, né, reparem que quando eu vou para maiores profundidades, a temperatura ela tende a aumentar um pouquinho e depois diminuir, né, no sentido, né, a uma temperatura constante, né, e já temperaturas menores aqui, ó, por exemplo, às 5 horas da manhã, né, e também às 9 horas da manhã, né, a temperatura ela tende a diminuir, né, quando eu vou para profundidades maiores, né, ela tende a esse arco aqui diminuindo a temperatura em maiores profundidades até atingir uma temperatura constante. Isso tudo tem relação com o fluxo, né, de calor no solo, né, que altera entre o dia e a noite, né? Então por isso que a gente tem essa diferença aqui em maiores profundidades, né? A temperatura anual do solo, né, ela é similar, né, à escala diária, né, e também é similar à escala de temperatura, né, em que a gente observa os maiores valores de temperatura do solo no verão, né. Então a gente tem aqui no eixo X, né, os meses do ano, e aqui no eixo Y, né, a temperatura do solo, né, em graus Celsius, né. Então nos meses de verão aqui, ó, entre janeiro e fevereiro, a gente tem as maiores observações de temperatura, né, e a temperatura vai diminuindo até atingir os valores mínimos aqui em torno de junho e julho, né, entre junho e julho, né, e depois essa marcha, né, se inverte, né, a temperatura vai crescendo, né, novamente até atingir o seu valor máximo aqui, né, no início do ano, né, entre janeiro e fevereiro, né. E isso acontece, né, independente da profundidade, né? A gente tem essa linha vermelha aqui, que é uma profundidade, né, mais próxima à superfície do solo, né, 2 centímetros de profundidade, e a profundidade de 100 centímetros, né, que ocorre aqui, né, que a gente está vendo nessa linha azul aqui com esses triangulinhos, né. Então reparem que a escala anual ela é bem similar, né, ela acontece tanto em profundidades menores, né, mais próximas à superfície, quanto em profundidades maiores, mas, né, existe um pequeno atraso, né, na resposta da temperatura do solo em profundidades maiores, né? Então a gente observa um delay aqui de temperatura, né, entre a linha azul e vermelha, né? A temperatura mínima, por exemplo, na linha vermelha, né, ela ocorre aqui no mês de junho, enquanto na linha azul, né, em maiores profundidades, ocorre no mês de julho, né? Então essa resposta ela tem um pequeno atraso aí nos valores máximos e mínimos. Então, pessoal, sobre as unidades térmicas de crescimento, né, o tempo de vegetal normalmente ele não é expresso em dias, né, o tempo do vegetal ele é expresso em tempo térmico, né, que a gente chama de tempo térmico, né. E para expressar esse tempo térmico a gente utiliza algumas temperaturas que a gente chama de temperaturas basais ou temperaturas cardinais, né? E uma das temperaturas, né, de bastante interesse é a temperatura basal inferior, né, que é representada por TB minúsculo, né?
A temperatura base inferior do vegetal, né, é um limite que abaixo dessa temperatura o vegetal não se desenvolve, né? Então, da mesma forma que a gente tem uma temperatura basal inferior, né, a gente tem uma temperatura basal superior, né, que é representada por ter B maiúsculo aqui, né, em vez de ser o minúsculo seria o maiúsculo, né, acima do qual o vegetal não se desenvolve. Né? Então, uma temperatura acima da temperatura basal superior, o vegetal não se desenvolve. Né? Então, entre, né, esses limites, né, superior e inferior, a gente tem a temperatura ótima, né, que é uma temperatura hipotética, né, quando na verdade, né, seria mais razoável a gente imaginar um intervalo ótimo de temperatura, né, em que a taxa de crescimento e desenvolvimento do vegetal aumentam, né, bastante. Né. Então, para a gente chegar nessas respostas, né, uma unidade térmica muito utilizada, né, é o graus-dias. Né. Graus-dias, basicamente, é a quantidade de calor efetivamente acumulada, né, durante o dia que é favorável ao crescimento. Né? Ou seja, basicamente, a energia acumulada pela planta, né, para usar no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Né? Então, isso aqui entra naquela questão que eu falei, né, naquele estudo foi desenvolvido lá na França, né, em 1735 aproximadamente, né, que o Rameau ele observou plantas, né, da mesma espécie, né, com ciclos diferentes, né, com duração de ciclos diferentes, né, uma tinha um ciclo menor, outra tinha um ciclo maior, mas quando ele observou, né, ele somou a quantidade de graus-dias, né, essa quantidade de calor, né, acumulada aqui para o crescimento, ele observou que eram bem similares, né, nos locais em que ele estava observando essa diferença de tempo, né, para completar o ciclo. Né. Então, esse acúmulo de calor, né, ele é específico para cada espécie, para cada período, né, para cada fase fenológica do vegetal. Né. Então, só existe florescimento, né, e posterior frutificação de um vegetal, por exemplo, depois que ele atinge um certo somatório de graus-dias. Né. Então, só para cada espécie, né, a gente tem, né, um número essencial aí de graus-dias para um determinado período fenológico. Né. Um exemplo bastante interessante também, né, é o exemplo do filocrono, né, que é a quantidade de graus-dias que a planta precisa para emitir uma folha. Né. Então, isso é bastante interessante porque a folha, né, é o órgão que o vegetal utiliza para a realização da fotossíntese. Né. A fotossíntese que é a principal fonte, né, de carboidratos para a planta, né, então ela influencia diretamente na produção. Né. Então, se a gente olhar aqui, ó, pessoal, nessa figura aqui no canto direito aqui, né, a gente tem no eixo X os graus-dias acumulados e aqui, né, alguma propriedade da planta, né, alguma variável da planta, aqui o índice de área foliar, por exemplo, ou a cobertura vegetal em porcentagem. Né. Então, a gente observa aqui, né, que ele foi acumulando graus-dias e a gente teve aqui, ó, máximo índice de área foliar, né, em um determinado acúmulo de graus-dias, né, aqui nesse caso do IAF em torno de 800, né, e aqui também, né, para a cobertura vegetal em torno de 800, né, graus-dias acumulados. Né. Então, ele foi contando, né, quantos graus, né, qual era a temperatura média, por exemplo, do dia, né, e foi acumulando a temperatura média desses dias, fazendo, né, uma pequena consideração em relação à temperatura basal inferior, né, e foi somando, né, esses graus-dias acumulados aí para verificar a ação, né, desses graus-dias, né, no desenvolvimento ou no crescimento das plantas. Né. Nesse caso aí, o índice de área foliar é a cobertura vegetal. Né. Então, pessoal, quando a gente calcula os graus-dias, né, a gente pega, né, a temperatura basal, né, e subtrai da temperatura média, né, uma vez que graus-dias, ele representa basicamente a energia que o vegetal utiliza para crescer ou para se desenvolver. Né. Então, quando a temperatura mínima do ar, né, ela é maior do que a temperatura basal, a gente utiliza, né, a temperatura média do ar menos a temperatura basal, né, para calcular o grau-dias. Né. Então, nesse caso aqui, se a minha temperatura média do dia foi de 25 graus Celsius e a minha temperatura basal é 5 graus Celsius, né, hoje o vegetal acumulou 20 graus-dias, né, 25 temperatura média do ar menos 5 temperatura basal inferior do vegetal. Tá?
Quando a temperatura basal ela é maior do que a temperatura mínima, né, que é representada aqui pelo Tn, né, aí essa formulazinha muda um pouquinho, né, a gente tem uma relação aqui, né, entre a temperatura máxima e a temperatura basal, e aqui a temperatura máxima e a temperatura mínima do ar, né, então a gente tem, né, uma nova forma de calcular os graus-dias, né. Quando eu acumulo grau-dia, né, basta eu fazer o somatório, né, do número de dias, né, vezes os graus-dias acumulados, né, e aí eu tenho, né, todo esse somatório aqui, né, de graus-dias para fazer um gráficozinho como esse daqui, ó. Eu tenho um grau-dia acumulado e tenho um momento ótimo, né, do índice de área foliar ou da cobertura vegetal, né, para cada espécie, né, e em cada fase fenológica, né. Então, pessoal, dessa forma a gente termina a nossa aula, né, de temperatura do ar e do solo, né? Essa aula vai ficar disponível no YouTube para vocês, né, para consulta, né? E logo mais a gente deve soltar uma aula, né, com a parte prática, né, da temperatura do ar e do solo, né? Então, espero que vocês tenham gostado, né? E a partir de agora a gente vai para o bate-papo, né, para tentar tirar, né, alguma dúvida que porventura tenha ficado, tá joia? Então, muito obrigado e até a próxima.